o que que foi essa prova, essa querida prova, né? De primeiro dia, tivemos linguagens e humanas mais a redação. E eu confesso que tiveram coisas que me surpreenderam, tanto positivamente quanto negativamente, coisas que eu realmente não esperava. E assim como o ano passado, eu vou falar o que eu achei da prova, só que dessa vez só do primeiro dia. Eu recebi o caderno branco, foi a primeira vez que eu recebi, nem sei porquê, até estranhei um pouco porque tá faltando um pouquinho de cor. Mas tudo bem. Eu cheguei na escola mais ou menos 1 hora antes do portão fechar, ou seja, meio-dia, quando o portão abriu praticamente. Então eu fiquei 1 hora e meia esperando até eu começar a fazer a prova, né? Porque cheguei meio-dia, o portão fecha 1 hora, mas a prova em si começa 1h30. E eu fiquei até o final. Eu fui a penúltima entre as 3 pessoas que tem que ficar no final, né, da prova. Eu fui a penúltima a acabar. Na verdade, eu acho que a gente terminou, eu e a última pessoa que terminou, a gente terminou juntos, mas eu fui a segunda a assinar, né, um documento lá que você tem que assinar como testemunha, que ficou entre os 3 últimos ali, né? Eu tenho esse costume, eu não sei se eu já falei aqui pra vocês, mas eu acredito que das 4 vezes que eu fiz a prova do Enem, 3 pelo menos eu fiquei entre as últimas pessoas e tive que assinar esse documento. Eu não fico nervosa, é porque é isso, gente. A prova é isso, é uma regra que tem ali. Então eu não fico muito preocupada, das pessoas estarem me esperando ou de eu ter que esperar outras pessoas. Tá ali, é o jogo, tem que jogar. Eu falo isso porque tem pessoas que ficam nervosas, né, de estarem ali fazendo enquanto outras pessoas já acabaram e acabam se atropelando. Mas eu geralmente fico tranquila. Geralmente não, eu fico tranquila porque eu sei que faz parte do Enem. Antes de começar a falar sobre a prova em si, eu queria falar pra vocês a maneira que eu fiz pra me localizar um pouquinho ali, quantas questões ainda faltavam, quantas eu já tinha feito. Eu fiz esse esqueminha aqui, não sei se tá aparecendo, tá, né? Fiz esse esquema de toda vez que eu respondia uma pergunta, uma questão no caso, eu botava uma bolinha dessas aqui e eram 5, né? Aqui, 5, 5, e quando fechava 10, eu circulava. Isso aqui foi muito bom para eu poder me localizar, porque eu não vou marcando a prova, o cartão resposta assim que eu respondo. Eu deixo um pouquinho ali, porque, sei lá, vai que eu mudo de ideia, vai que eu tenho uma outra interpretação, e isso é muito bom, porque tiveram algumas e várias questões que eu tinha botado uma resposta, mas no final eu botei outra. Algumas foi de sucesso e outras nem tanto. Mas vamos lá. O que eu achei da prova? Gente, não esperava algumas coisas, tá? Eu fiquei um pouco surpresa. E algumas coisas eu fiquei surpresa positivamente, acredito que todo mundo. Vamos começar por língua estrangeira. Eu escolhi inglês, então se você não escolheu inglês, acho que dá pra você pular essa parte do vídeo. Eu achei, assim, tranquilo demais as 5 questões de inglês. Eu não sei se tava fácil demais, entre aspas, ou se meu inglês melhorou durante um ano. Porque, geralmente, eu sempre tinha dúvida em pelo menos 2 questões. E dessa vez, eu só respondi. E de acordo com os gabaritos, né, que saíram por aí, os extraoficiais, eu acredito que eu tenha acertado as 5 questões, mas era certo, assim, eu sair da prova na dúvida de 2 pelo menos e ter errado pelo menos uma, né? Eu acho que ano passado eu mostrei aqui pra vocês, eu errei uma questão de inglês, não lembro direito, mas dessa vez eu tô confiante, acredito que eu tenha acertado todas as 5. Se você fez a prova de inglês, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você achou que realmente estava no nível do Enem ou estava fácil demais. Agora, outra coisa que me deixou muito surpresa, já na parte de linguagens em si, foi, pelo menos aqui no meu caderno branco, a questão 6 a 10, né? Que era aquela com um texto gigantesco e que você tinha que responder essas 5 questões. Pelo menos que eu me lembre, desde 2009, isso não acontece. Geralmente, quando eu ia estudar alguma questão desse tipo, eu pulava, porque eu falava assim, gente, esse tipo de questão não cai no Enem, então eu não vou fazer e tal. Me dei mal. Eu fiquei muito surpresa com o tamanho desse texto, porque eu falei, gente, que é isso? Que texto é esse?
Não tava esperando. E ainda mais esse tipo de formato, né? Que era um texto pra responder 5 questões. Eu falei com uma amiga, né? A gente falou que se sentiu na UERJ, porque a UERJ é exatamente assim, um texto gigantesco em que você tem que responder algumas questões baseadas somente naquele texto. Como eu falei, não esperava, fiquei muito surpresa. Algumas questões dessas 5 eu fiquei bastante em dúvida, acredito que eu tenha errado pelo menos uma. Eu corrigi, entre aspas, pelo gabarito extra oficial. E assim, eu errei pelo menos uma, mas eu vou esperar realmente o gabarito oficial, que eu não sei quando vai sair, pra poder tirar essa conclusão. Assim, o texto em si não foi uma coisa que muito complicada, igual os textos da UERJ, que tem, sei lá, muitas figuras de linguagem, não sei, tem muita coisa que você fica meio na dúvida, é um texto meio subjetivo. Esse aqui eu achei que foi um texto tranquilo, mas as perguntas que foram feitas nas questões sobre o texto, essas sim me deixaram um pouco em dúvida. Não só as perguntas, mas como as alternativas, né? Eu fiquei em dúvida, pelo menos em 2 questões dessas 5. Agora, vamos falar sobre Fernando Pessoa. Gente, como assim? Você entra Fernando e você sai Pessoa? Eu super entendi a questão. Eu acredito que eu tenha acertado, até pelo gabarito extraoficial. Mas quando eu li, eu falei, gente, entra Fernando e sai Pessoa. Eu tava entendendo ali o conceito, mas eu realmente fiquei um pouco embolada, pelo menos no início da prova. Eu já até comentei com uns amigos meus, assim, que quando eu começo a prova, eu fico um pouco embolada, eu demoro a entrar um pouco na prova, começar a entender o que eu tô fazendo ali. E essa questão foi a questão 21. Eu não faço na ordem, então eu vou pulando, geralmente eu vou para as imagens primeiro. Eu já até falei aqui num vídeo para vocês de uma dica de você começar a fazer as questões pelas imagens, porque eu acredito que seja algo mais lúdico, assim, que você consegue tentar entender, porque a imagem ajuda bastante. E aí eu fui pra essa questão, porque ela é, no meu caderno branco, pelo menos, é uma das primeiras, assim, eu acho que é a 3ª questão que tem figura, ou a 4ª questão. E aí, quando eu li, eu falei, o que é isso? Mas depois, eu acabei não fazendo essa questão no início, fui fazer ela mais pra metade da prova, e eu acredito que eu realmente tenha acertado. Eu espero que eu tenha acertado. Eu botei a resposta, essa questão aqui, tá? Cadê? Tá aparecendo? É. Essa daqui, eu botei a opção C, ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. Eu tinha marcado a B, letra B. Tá focando? Tinha marcado a B, mas depois eu fui pra C. Isso é muito bom você não ter marcado no cartão resposta assim que você marca no caderno, porque daí você pode ter a dúvida se o que você respondeu estava certo. Graças a Deus, eu fiz isso. E eu espero realmente que eu tenha respondido certo. Porque se não, meu Deus. Essa questão aqui, no meu caderno, o número dela tá 22. Essa me deixou um pouco em dúvida. Eu acho que eu não acertei essa questão. Me faltou interpretação, me faltou estudo, me faltou prática para essa daqui. Essa me deixou realmente bem confusa. Eu não sei se foi algo geral, se ela é uma questão média para difícil ou uma questão difícil, mas eu fiquei eu fiquei um tempinho nela. Precisamos falar sobre a questão mais aleatória de todas, que foi essa daqui. Aleatória não, vai. A questão 25, ela me deixou um pouco assim, gente, o que essa mulher tá falando? Mas depois eu tentei entender o conceito dela e eu acho que eu cheguei numa conclusão certa. Eu marquei a letra C, que é violências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro. Eu acredito que eu tenha marcado a resposta certa. Como eu falei, vou esperar o gabarito oficial para poder tirar as conclusões corretas, ver se o meu pensamento estava certo. Mas eu realmente acredito que eu tenha acertado essa questão. Vocês marcaram a mesma? Porque eu fiquei em bastante dúvida, e acho que não foi só eu que fiquei em dúvida, acho que várias outras pessoas ficaram, porque eu acho que ela é uma questão de média pra difícil, pelo menos. Tivemos questões bem fáceis, que são aquelas que é pra ninguém errar, sabe? E graças a Deus existem elas. Mas agora vamos falar sobre redação. Gente, o que foi isso? Eu, assim, não esperava. Foi um tema bom, no geral. Um tema bem pertinente.
Só que eu não esperava que o tema fosse escrito da maneira que ele foi. Perspectivas acerca do envelhecimento. Eu esperava desafios, sabe? Alguma coisa que fosse trazer uma problemática gigantesca. E aí, quando eu li o tema, eu falei, gente, o que eu vou falar? Não sei o que eu falo, porque eu só sei problematizar. Talvez não. Isso é um erro meu durante o estudo, porque eu sinto que eu tenho que explorar vários tipos de redações. E eu acredito que eu não tenha feito isso. Eu ia falar de um filme que lançou recentemente com o Rodrigo Santoro, eu não lembro da protagonista, o nome da protagonista, que é, eu acho que o último Azul. Só que, gente, eu só lembrava do enredo da história, eu só lembrava da história, mas eu não lembrava do nome do filme. E aí eu falei assim, cara, não vou arriscar. Não vou. E aí eu simplesmente falei sobre Casamento às Cegas, a última temporada que eles lançaram, de 50 anos mais, assim. Eu achei que foi pertinente naquela hora colocar Casamento às Cegas, mas sempre depois de todas as provas que tem em redação, eu saio achando que eu tangenciei o tema. Eu sempre vou sair achando que eu não falei nada com nada, que eu fugi, que o cara vai me dar 0 porque eu fugi completamente do tema. Então eu não posso falar muito sobre a redação, porque eu não tenho certeza se eu fui bem ou se eu fui mal, como todas as vezes que eu saio da prova. Eu ouvi muita gente falando bem e muita gente falando mal. Eu achei que tava ali no meio termo. Poderia ter sido melhor. Mas o Enem também não pode agradar todo mundo, né? Agora vamos partir para humanas. Olha, eu realmente estava esperando mais de mim na prova de humanas. Não mais da prova, porque eu acredito que tenha sido no nível que geralmente ela vem, a prova de humanas. Eu acho que eu que dei uma vacilada mesmo, principalmente em geografia. Eu acho que eu dei uma negligenciada nessa parte de humanas. Tiveram questões aqui que eu sei que eu teria capacidade de saber, mas que na hora eu não consegui interpretar, a matéria simplesmente não veio na minha mente. Isso é um erro completamente meu, sabe? Algumas questões de história também, que eram conteudistas, tá bem escasso ultimamente na prova de humanas. Geralmente vem com muita interpretação e poucas questões de conteúdo. Essa também eu achei que tiveram bastante questões de interpretação e poucas de conteúdo, mas essas poucas de conteúdo eram conteúdos que eu já tinha estudado, mas que, não sei o que, não vieram na minha mente. Ou seja, eu não estudei direito. Então, estou sendo sincera com vocês, eu não tô colocando a culpa na prova, eu tô colocando a culpa em mim. Bom, esse vídeo não tem como falar muita coisa em si, porque o gabarito oficial ainda não saiu, mas eu, como eu falei, corrigi com o gabarito extraoficial. E eu vou falar pra vocês mais ou menos a minha média ali de acertos. De acordo, eu acho que foi com o gabarito O Globo. Eu queria ter corrigido com o gabarito do Pedro Assad, mas ele só tinha o gabarito do caderno azul ou amarelo, não lembro. Então eu ia ter que ficar procurando questão por questão e tal, e ia demorar muito, então eu decidi pegar pelo O Globo. Em linguagens, eu fui melhor do que ano passado, caso o gabarito esteja 100% correto, né? O extraoficial. Fui melhor do que no ano passado. Eu acho que ano passado eu acertei 35. Dessa vez eu acertei 37. E em humanas eu fui pior do que no ano passado. Isso me deixou um pouco entristecida. Ano passado eu acho que eu acertei quase 40. E esse ano eu acertei 30. Decepcionante, eu sei. Mas como eu falei, eu vou esperar o gabarito extraoficial pra poder surtar de vez, né? Porque vou ficar surtando sem ter certeza de nada? Não. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, como eu falei nos outros vídeos, vários outros vídeos. Eu quero chegar a 1000 inscritos antes do ano acabar. É só uma meta minha, espero que você me ajude nessa. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!